Boa noite, terça-feira, 16 de agosto. Hoje o Nesp Notícias discute mais um tema olímpico, o preparo psicológico dos atletas. Quem conversa com a gente é uma psicóloga que trabalha nesta área, a Natália Hort. Outro destaque desta edição é o início da campanha eleitoral. A partir de hoje, um time de especialistas tira as dúvidas sobre o processo eleitoral até o dia das eleições. E ainda, inflação aumenta e os alimentos são os que mais sobem no último mês. Você vai ver como substituir no cardápio os campeões do preço alto. Bauru cediu o segundo Fórum Regional sobre Violência contra Pessoas com Deficiência. A gente começa esta edição com a inflação que voltou a subir. Em julho, o índice superou o mês anterior, ficou em 0,52%. O acumulado do ano já é de cerca de 5%. E o grupo de alimentos e bebidas foi quem puxou o índice para cima. Nos supermercados, a dúvida é o que colocar no carrinho. Nós vamos saber se dá para substituir no cardápio os vilões do preço alto. Não precisa chegar ao caixa para saber que a conta do supermercado está mais puxada. E um dos responsáveis é o leite, que subiu só em julho 17%. No ano, o aumento já chega a 49% e o consumidor já nem se espanta mais. Todo ano acontece isso, né? Todo ano acontece isso porque um pouco é a crise e tal, outra coisa é o não chove, pasto e tal, então menor produção, né, maior, e tem demanda, maior preço, né? Mesmo com o preço alto, Alcides não deixa de levar o produto. É um item essencial, não tem jeito. Acaba tirando alguma outra coisa da compra para levar o leite? Não, graças a Deus, por enquanto ainda não, mas grande maioria da população acaba tirando leite, carne e tal e padece, né? Sempre que o preço de um item dispara, essa é a tendência, diminuir o consumo. Mas esta nutricionista alerta, não são todos os produtos que são fáceis de substituir. E o leite é um deles. O leite tem um perfil importante de proteína animal e de cálcio, né? Além de outras vitaminas e minerais. Quando você retira o leite, você tem que ter uma alimentação orientada para substituir. Por exemplo, eu aumento o volume de couve, de repolho, de um gergelim, de uma sardinha, que são ricos em cálcio. E existem pessoas que tomam um volume grande de leite, que também não é recomendável. Então, toma mais de meio litro, toma 1 litro. Então, para essas pessoas, reduzir um pouquinho o volume. Outro item que vem dando dor de cabeça aos consumidores é o feijão carioca. No mês passado, a alta foi de 32%. Se for considerado do início do ano para cá, o aumento já passa de 150%. Mas nesse caso, há opções mais fáceis de troca. O feijão branco, no momento, está com preço melhor. O feijão preto não é muito hábito, né, do nosso estado, mas eles são extremamente nutritivos e dá para a gente trabalhar. Um feijão branco com um talo de couve, com cenoura, fica delicioso. O feijão preto, aí lembrando, não pode ser feijoada todos os dias, né? No setor de hortifruti não é diferente. A batata teve queda em julho, mas continua pesando no bolso por conta da alta acumulada no ano, de 23%. Eu acho um absurdo o preço. R$5 o quilo. Para nós, nossa, para mim é um absurdo isso aqui. Para levar o produto é preciso cortar alguns itens da lista. A gente corta muitos produtos, né? Demais. A gente leva só o essencial mesmo, que precisa mesmo. O mesmo vale para o tomate e a cenoura, que mesmo depois de pequenas baixas, ainda continuam com o preço do quilo alto. Nessa hora, abusar da criatividade pode ajudar a economizar. A batata é um alimento que a população consome muito, mas ela tem substitutos. Então, por exemplo, se a dona de casa for fazer uma carne com batata, ela pode fazer uma carne com mandioca, que agora agosto é época de mandioca, mandioquinha. Claro, analisando o preço. Nutricionalmente falando, esses como abobrinha, cenoura, repolho, tem uma diversidade de nutrientes. Então, eu posso diversificar. Eu acho que o mais difícil seria a questão do tomate, né? Porque a pessoa tem o hábito de fazer um molho, um tomate na salada. Se o pepino tiver melhor, ele vai
substituir, né? A cenoura, se a beterraba estiver interessante, é um substituto. Então é sempre olhando as tabelinhas de preço, colocando em mente o que eu posso fazer com esse alimento. Mas uma dica vale sempre. A saúde deve estar em primeiro lugar e isso significa não trocar produtos naturais por industrializados. Uma pessoa acha que uma fruta está cara, que é o hábito dela colocar no lanche da tarde. Ela fala, não vou comprar a fruta, vou trocar por biscoito. Isso é complicado, porque eu não tenho o mesmo perfil nutricional e o industrializado tem um custo maior. Então tentar dentre as frutas, quais aquelas que estão com preço melhor para que eu possa manter um hábito saudável. Falando em alimentação, o SESI Bauru está com inscrições abertas para cursos nessa área. As informações com a repórter Kátia Vanzini. Os cursos são voltados para a área de culinária e têm por objetivo a geração de renda. Eu vou conversar com a Márcia Leme, que é nutricionista responsável pela cozinha experimental do SESI. Márcia, como que vão funcionar esses cursos? Quais são esses cursos? Nós temos os cursos Sabor na Medida Certa, que é um programa do SESI voltado para pessoas portadoras de patologias, diabetes, hipertensão, obesidade e colesterol. Lembrando que não é para o público com essas patologias, e sim para as pessoas interessadas nessa formação. Qualquer pessoa pode participar, tendo acima de 12 anos, deverão fazer a inscrição na Secretaria do SESI, munindo os documentos CPF, RG e um comprovante de residência. A pessoa tem que ter uma experiência antes, saber cozinhar alguma coisa, ter um pouco de noção de cozinha? Não precisa não. Inclusive, o diferencial do nosso curso, ele é um curso teórico-prático, a duração é de 4 horas, dividido em 2 dias, 2 horas e 2 horas, e as pessoas, elas participam na parte prática, né? Se desejar, também não é obrigatório, mas nós temos esse diferencial do teórico-prático. É importante salientar que as pessoas gostam de fazer um curso de culinária e colocar a mão na massa. Ok, obrigada pelas informações. Então, se você ficou interessado, pode procurar o SESI, que fica aqui na rua Rubens Arruda, número 850, ou então pelo telefone 3104-3901 ou 3104-3902. Kátia Vanzini para o Nesp Notícias. Nesta quarta-feira, a frente fria que trouxe chuva se afasta do estado. A previsão é de tempo firme para todas as regiões paulistas. Em Bauru, o sol deve voltar a predominar amanhã. Neste momento, a umidade do ar é de 62%. Os ventos são de brisa, a 5 km por hora. Hoje a mínima foi de 15 e a máxima chegou a 25 graus. Nesta quarta, os termômetros devem variar entre 18 e 29 graus. Os 40 anos da Unesp, comemorados agora em 2016, são marcados por projetos que têm relação direta com a comunidade. Hoje vamos rever uma iniciativa de pesquisadores do campus aqui em Bauru que trabalham com o cultivo sustentável de maracujá. O sistema de espaldeira, técnica bastante utilizada no cultivo de uvas, está sendo testado nesta produção de maracujá. Esse é mais um projeto de extensão da Unesp que visa fomentar a produção orgânica de alimentos, unindo produtores rurais e alunos. As árvores, então a gente mantém todo o espaço aqui, a gente não abre, só abre para o plantio que já estava aqui aberto, então a gente não destrói, não retira as árvores, para manter o espaço mais íntegro possível, para manter o ambiente e com isso também facilitar a vinda de polinizadores. O projeto também tem o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura. O papel da Sagra, como secretaria, é de articular os produtores, colocar os produtores em contato com esse meio acadêmico, Então a gente trabalha com diversas tecnologias e isso muitas vezes fica muito centrado só nas universidades. Então hoje a gente está mostrando aqui como é que é um sistema agroecológico, de plantio de maracujá. E o nosso intuito é trazer os produtores e colocar isso à disposição deles. Soluções sustentáveis fazem parte dos 40 anos da Unesp.
Depois do intervalo, você vai ver quem está na disputa pelo seu voto nas eleições municipais em Bauru. E ainda, a cidade recebeu hoje o segundo fórum sobre violência contra pessoas com deficiência. Eles discutiram políticas públicas. Voltamos já. Bauru sediou hoje o segundo fórum sobre violência contra pessoas com deficiência. O encontro reuniu lideranças de toda a região para discutir políticas públicas. Participaram do fórum gestores e profissionais de Bauru, Piratininga, Lençóis Paulista, Pederneiras e Garça. O objetivo foi debater propostas e trocar experiências de enfrentamento de casos de violência e violação de direitos da pessoa com deficiência. Bauru foi a cidade com o maior número de participantes no fórum. Também é o município com o maior número de entidades destinadas a esse público. Nós temos vários tipos de violência que são trabalhados e o município de Bauru, através da prefeitura, a Secretaria de Bem-Estar e as secretarias do município que estão envolvidas com todo esse trabalho com relação à pessoa com deficiência, com seus serviços, programas, projetos, colocado à disposição dessas pessoas para que elas possam ter superado essa situação de violência, de negligência e esses maus tratos que vêm ocorrendo. O evento é uma parceria entre a Prefeitura de Bauru, a APAE São Paulo e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O fórum também pretende debater a realidade atual dos municípios, além de discutir avanços e avaliar políticas já implementadas no setor. Esse fórum vem na linha das conquistas. Nós queremos aumentar as conquistas, aumentar o acesso aos direitos, melhorar as políticas públicas no sentido de sempre combater a violência contra a pessoa com deficiência. Hoje foi dada a largada oficial para as eleições municipais. Terminou ontem o prazo para o registro das candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereadores. E a partir desta terça-feira, os candidatos já puderam fazer campanha. Neste ano, estão aptos a votar em Bauru 263.470 eleitores. A população vai eleger 17 vereadores. Estão na disputa 301 candidatos a uma cadeira na Câmara Municipal. Para os cargos de prefeito, foram confirmados os nomes dos 6 candidatos que já noticiamos. São aqueles que foram definidos nas convenções partidárias. E a partir da semana que vem, vamos receber aqui no Nesp Notícias esses candidatos para uma entrevista ao vivo durante o jornal. Vamos discutir projetos de governo e as soluções que eles propõem para os principais problemas de Bauru. Nós já fizemos o sorteio da ordem das entrevistas. Veja só como ficou. Na próxima terça-feira, dia 23, vamos receber o candidato a prefeito pelo PMDB, Renato Purini. Na quarta, será a vez de conversarmos com o candidato do PV, Raul Gonçalves. Na quinta-feira, quem vai participar da entrevista ao vivo é a candidata Maria Flor de Piero, do PSOL. Na semana seguinte, a gente retomará as entrevistas a partir da terça-feira, dia 30 de agosto. Neste dia, a entrevista vai ser com o candidato do PRB, Henrique Almirates. Na sequência, na quarta, participará ao vivo do Nesp Notícias o candidato Clodoaldo Gazeta, do PSD. Quem vai encerrar o ciclo de entrevistas no dia 1º de setembro é o candidato a prefeito do PCO, Osmar Brito. E a partir de hoje até a votação, no dia 2 de outubro, vamos tirar dúvidas sobre as eleições. Todos os dias, um especialista vai esclarecer um aspecto do processo eleitoral. É muito importante que o eleitor saiba que para essas eleições de 2006 há uma novidade no que se refere à doação para dinheiro de campanha. Antigamente a gente ouvia dizer que as grandes empresas doam muito dinheiro para os candidatos. A partir desta eleição, que é esta novidade, a grande mudança e que vai modificar bastante o sistema eleitoral, é que a partir de agora somente pessoas físicas podem doar para o candidato. Qualquer doação de pessoa jurídica está proibida. Então, qualquer pessoa física que queira doar para o seu candidato está permitido. Só que a legislação também coloca um limite, que é 10% do faturamento da pessoa, dos rendimentos da pessoa. Então, o que vai ser levado em conta? Você tem que pegar sua declaração de imposto de renda, 10% daquilo que você declarou pode ser doado. Existem algumas exceções, por exemplo, que não entram nesse teto.
Se você quiser doar o seu imóvel para um candidato usar, até R$85 mil está permitido, ainda que seja acima deste limite. Então, doar um carro, por exemplo, você pode doar até o limite de R$4 mil. Então, a pessoa física que queira fazer a doação pode fazer obedecendo essas regras. No próximo bloco, o assunto é Olimpíada. Você vai saber a importância do preparo psicológico para o desempenho dos atletas. Quem conversa com a gente é uma psicóloga que trabalha nessa área, é a Natália Hort. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Voltamos e a gente repercute agora mais um tema olímpico aqui no Nesp Notícias. Durante o maior evento esportivo do mundo, dá para imaginar a pressão que os atletas sofrem para trazer uma medalha para o país. Para que toda essa ansiedade não prejudique o desempenho na hora da competição, é necessário um preparo psicológico. E quem vai falar sobre esse assunto com a gente é a psicóloga do Instituto de Análise do Comportamento de Bauru, a Natália Hort. Natália, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito contente. Natália, esse preparo psicológico, ele é tão importante como o físico. E os atletas, as confederações esportivas, elas já estão dando a devida importância para esse trabalho? O preparo psicológico é tão importante quanto o físico, né? E, na verdade, a gente classifica a preparação de um atleta em torno de 4 eixos, né? Físico, técnico, tático e psicológico. Então, eles têm a mesma importância, né? Modernamente, a gente olha para os 4 componentes como igualmente importantes. E hoje, a gente ainda não tem uma adesão consistente das confederações em torno do preparo psicológico. Algumas confederações investem, muitas vezes os atletas têm que buscar por conta própria, nesse tipo de investimento, né, no trabalho para o alto rendimento, e muitos ainda não contam com esse trabalho, né? Então a gente está num momento favorável de crescimento do olhar para as variáveis psicológicas, mas ainda não é uma realidade consistente, infelizmente. E a gente vê que é um trabalho fundamental, né? Nossa primeira medalhista de ouro nessa Olimpíada, a Rafaela Silva, ela veio de uma situação muito complicada, ela saiu de um quadro de depressão, é o que se tem noticiado, né? Com a eliminação muito precoce dela na última Olimpíada, e nessa ela venceu todas as lutas e ganhou medalha de ouro, e foi noticiado que ela teve um trabalho muito intenso com uma coach. Esse psicológico dela, você acredita que foi decisivo, foi muito bem trabalhado nesse período para ela dar essa volta por cima? Eu acredito que sim, Larissa, porque ela sofreu tanto com a desclassificação, né, que é o tipo de coisa que deve realmente desestabilizar demais um atleta que está nesse nível, e sofreu com racismo, né, e com uma série de humilhações na internet, e cogitou abandonar o esporte, né, e pelas entrevistas a gente soube que dentre, né, outras pessoas importantes, como o técnico e a família, a coach teve um papel muito importante em recuperar a motivação pelo esporte, pelo alto rendimento, e ajudá-la a entender que administrar essa frustração era possível, e tendo em vista a continuidade da carreira, né, e a possibilidade de jogar os Jogos Olímpicos aqui no Rio, ela teria que se comprometer com voltar para o alto rendimento quanto antes, né, e voltou muito melhor, né, o que você tem notícia que a gente pôde acompanhar, voltou muito melhor, e eu acredito que esse trabalho teve um papel muito importante, junto com as outras preparações. E o caso dela ilustra também o comportamento, acho que a gente poderia chamar até de mimado do torcedor brasileiro, né? Ela veio de uma crucificação, como você disse, sofreu racismo, injúrias por causa da desclassificação, e agora ela é aclamada, né, com todos os méritos. O brasileiro também, ele crucifica e aclama em questão de segundos, né? Ele não sabe lidar também com a frustração, com o atleta que não se sai bem, né? Exatamente, eu concordo. Eu acho que a gente não tem um bom preparo e não tem uma boa bagagem para assistir alto rendimento de uma forma crítica e realista, né? Essa exaltação em segundos, né, de uma atleta que até então tinha sido crucificada, e não só ela, a gente tem muitos exemplos. Nessa própria Olimpíada, a nadadora, né? Isso. A Maranhão, ela também reclamou, foi muito criticada, foi injuriada, porque ela foi desclassificada. E ela falou, o brasileiro não sabe torcer, ele torce para todos como se estivesse torcendo para o futebol, né? Crucifica o atleta, é muito complicado. É muito complicado, e a gente acha que precisa aprender a ser torcedor de uma forma mais encorajadora e conhecer um pouco mais do esporte para também entender essas variações de desempenho, né?
Tudo bem, a gente pode fazer críticas, mas acho que a gente está um pouco longe de ser torcedor de uma forma justa com os atletas, né? E eles sofrem muito com esse tipo de cobrança, com certeza. E como os atletas podem lidar, Natália, com essa pressão que vem da mídia, que vem da torcida, principalmente os atletas brasileiros nesse caso, que estão participando de uma Olimpíada dentro da própria casa? Essa pressão por resultados, ela conta mais contra que a favor? Depende muito do atleta, né? De modo geral, na maior parte dos casos, conta contra. É uma pressão a mais, é uma sensação de que o resultado é uma obrigação, né? E de que o atleta deve isso para o público, deve isso para o povo brasileiro, deve isso para a torcida. E essa sensação de dívida e de cobrança coloca o atleta num estado de ansiedade, né? Então, não é tão difícil de perceber que isso não é tão inspirador assim. Na verdade, é colocar uma carga muito grande de responsabilidade em torno do resultado, que é uma coisa que o atleta não controla, né? Lá na hora, tem muitas coisas que interferem. E na preparação anterior também, né? Nesse nível, normalmente, na maior parte das vezes, as duas partes estão em boas condições de ganhar. E a gente tem também muitas reviravoltas que acontecem, inclusive o esporte tem muita graça também por isso. Então, quando a gente coloca essa certeza e essa cobrança de resultado, a gente está atribuindo ao atleta um poder de garantir algo que ele não tem. Ele tem como influenciar e muito em fazer um bom jogo, uma boa luta, enfim, ter um bom desempenho. Mas resultado não é garantido para ninguém antes de começar a praticar um esporte, antes de entrar num campeonato. E aí ficar cobrando isso, né, é o mesmo que querer que o atleta tenha, não sei, poderes sobre-humanos. Né? Então, se a gente quer incentivar e a gente quer usar do calor humano e da torcida e o fato de, né, somos todos brasileiros, se a gente quiser usar isso como incentivo, a gente precisa transformar isso, as palavras e o jeito de colocar, porque na maior parte das vezes é sentido como pressão, né? Mas alguns atletas sabem reverter isso, né? Apesar dessas características da torcida, né, um pouco assim controversas, alguns atletas conseguem reverter isso em incentivo, né? Rafaela é um exemplo, né, de alguém que compete muito bem no Brasil, que gostou muito de competir no Rio e de ganhar a medalha na casa dela, soube usar a torcida a favor. E alguns atletas falam muito sobre isso. Michael Phelps elogiou muito a torcida, gostou muito da energia, da vibração, né? Outros atletas também têm essa habilidade, conseguem usar a favor. E claro que isso é um grande trunfo, né? Para a gente concluir, Natália, um outro desafio que é exigido desses atletas é que são muitas competições na sequência. Às vezes ele sai de uma derrota e já vai para uma disputa de um bronze, por exemplo, sim, ou dentro da própria luta do jogo tem uma reviravolta. Como que ele supera uma frustração naquele momento e no seguinte já tem que vencer e derrotar o oponente? Esse é um dos grandes desafios dos atletas de alto rendimento, realmente, né? A gente tem que aplicar, o atleta precisa aprender e aplicar uma série de competências psicológicas para isso, né? Então, é normal ficar frustrado e eufórico e alegre e triste durante um jogo, mas saber regular essas emoções num curto espaço de tempo e saber voltar, né, para o seu estado de ativação psicofisiológica ideal, né? Porque cada esporte tem um nível de ativação psicofisiológica ideal para o seu desempenho. O atleta precisa conhecer esse nível e conhecer os mecanismos pelos quais ele pode, né, ativar para mais ou para menos e regular as emoções de uma forma favorável. É um trabalho delicado, super importante, porque realmente entre um ponto e outro, e mesmo entre um jogo e outro, é bem pouco tempo, né? Eles precisam reconhecer e modificar as emoções com muita consciência. E esse é uma parte importante do trabalho de psicologia do esporte, que costuma contribuir bastante para o alto desempenho. Tá certo, Natália. Muito obrigada por suas contribuições. Obrigada, aqui. Eu agradeço. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 7 da noite, ao vivo. Tchau! Thank you.